A paz do Senhor a todas, tudo bem com vocês, amadas? Hoje eu vou falar sobre a história de Miriam, ou Miriam. Ela era filha de Arão e Joquebede. Ela era a irmã mais velha de Moisés e Arão. E tudo começa no Egito Antigo, cerca de 1500 a.C. O texto como referência está em Êxodo capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Faraó havia ordenado a matar todos os meninos hebreus, jogando todos eles no rio Nilo. Isto porque o povo hebreu estava se tornando muito forte e numeroso, e Faraó tinha medo que se rebelasse contra ele. Imagina uma menina presenciando o cumprimento dessa ordem cruel de Faraó, vendo os meninos sendo lançados no rio e as mães chorando desesperadamente pelas mortes de seus filhos. Cremos que Miriam sempre ouvia a palavra de Deus na sua casa e viu o amor e temor de seus pais. Com muita coragem, esconderam o irmão Moisés por 3 meses após o seu nascimento. Mas chegou o momento que não dava mais para ficar com o menino, sem colocar toda a família em risco. Ela presenciou todo o trabalho que sua mãe Joquebede teve para preparar o cesto de junco que abrigou Moisés quando ele foi lançado nas águas do rio Nilo. No capítulo 2 de Êxodo, relata que a irmã mais velha do menino foi quem observou de longe o que acontecia a Moisés. Pensa, Miriam, uma jovenzinha, sentindo a responsabilidade de participar do processo de salvação do seu irmão. Ela foi ousada. Certo dia, a filha de Faraó estava se banhando nas águas do rio Nilo e achou o cesto que estava Moisés. Miriam se aproximou dela e achou o cesto, se aproximou dela e teve a esperteza de perguntar se ela desejava que chamasse uma criada, que era a ama, a ama hebreia, para ajudar na criação do menino. Olha, ela era ousada, ela era inteligente e ela era muito esperta. Por quê? Porque uma característica dela forte, além dela observar todo o trajeto e aonde o irmão dela iria parar, juntamente com a filha de Faraó. E ela foi cheia de estratégia, sabendo que essa mulher não ia cuidar de Moisés, mas ela já tinha em mente quem poderia cuidar, a própria mãe de Moisés, Então, quando a filha de Faraó concordou com isso, que Miriam foi buscar a sua própria mãe, Ela teve inteligência, ela deu uma sugestão, mas ela já sabia quem era a mulher que iria cuidar de Moisés, a própria mãe. Miriam certamente recebeu de Joquebede uma boa educação e aprendeu a amar e temer a Deus. Mesmo sendo tão nova, teve muita disposição e sabedoria para intervir naquela situação. Esse fato nos mostra quanto precisamos falar de Deus para os nossos filhos. Desde a infância, eles devem conhecer os fatos e personagens da Bíblia. Na adolescência, eles devem aprender as lições e o legado de cada personagem para que lá na frente, na juventude, eles possam escolher Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e passar a servi-lo assim como Miriam fez. O nome de Miriam só é falado no capítulo 15 de Êxodo, onde é apresentada como profetisa. Nesta ocasião, ela liderou as mulheres de Israel com música e danças e um poema de louvor a Deus, lembrando a travessia do Mar Vermelho, lembrando também a salvação que o Senhor tinha dado aos israelitas, livrando das mãos dos egípcios. Como uma verdadeira líder, ela mesma encantava e encorajava todas as mulheres a exaltarem ao Senhor. O ministério de louvor é fundamental,
porque nos leva a adorar o Senhor. O nosso Deus, ele precisa de muitas mulheres que tenham esse encargo no coração. A música cantada por Miriam era um cântico inspirado no milagre do Mar Vermelho. E ela inspira outras mulheres a cantarem. Como vemos no capítulo 21 de Êxodo, cantai ao Senhor. É no capítulo 15, versículo 20 ao 21, que diz assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Como líder, Miriam tinha a responsabilidade de ser exemplo para as outras mulheres no acampamento. Lá no deserto, observe aonde Miriam ela era exemplo no acampamento, né? E lá mesmo Deus a usou. Lá mesmo Deus fez esse ministério tão precioso de Miriam. E Miriam, ela era uma pessoa muito dedicada, muito amorosa. Mas, como todas nós temos nossos pecalços, né, nossos defeitos, Miriam também teve um grande defeito, que foi ela com Arão, que foi de se rebelarem contra Moisés. Na verdade, eles sentiram inveja da liderança de Moisés. E como essa liderança foi constituída por Deus, né, Deus repreendeu a atitude de Miriam. Ele repreendeu-a de uma forma assim muito dura, porque essa liderança foi constituída por ele e ele amava Moisés. Moisés era um amigo íntimo, próximo dele. E Deus lançou uma praga contra a vida de Miriam. Ele a deixou leprosa. A mão dela se tornou alva como a neve, se tornou branca. Então, Moisés, vendo aquilo que aconteceu na vida de Miriam, ele teve misericórdia. Ele rogou a Deus, ele orou a Deus, né, que a curasse. Olha que amor é esse, né? Mesmo ele sabendo dos pensamentos má, né, dos sentimentos que havia criado no coração dela, ele teve misericórdia. É isso que Deus requer de nós, que tenhamos misericórdia com as pessoas lá fora. Quando as pessoas erram, quando as pessoas elas são cruéis. As pessoas elas são cruéis. Mas o Senhor Jesus quer que nós tenhamos esse olhar de misericórdia, amoroso. Ele quer levantar mulheres amorosas, mulheres que carregam o fruto do Espírito, mulheres que são dedicadas na obra. Então, o que eu aprendo com Miriam é que nós temos que ser submissa a Deus e submissa às autoridades que Ele nos concede, né? Autoridade da nossa liderança, como no departamento infantil que eu trabalho, eu submeto a minha líder. Eu tenho que ter respeito por esta liderança, porque ela foi constituída por Deus. Assim como o meu bispo, Samuel Ferreira, a minha bispa, Keila Ferreira. Então, eu aprendo sobre essa passagem de Miriam, né? Eu aprendo com ela que nós devemos ser submissa